Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E aqui nessas lives nós falamos de atalhos que ajudam e também falamos de obstáculos que impedem o empresário de parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo e o tema da live de hoje é: eu não sei fazer minha empresa crescer de forma ordenada. Vamos falar desse forte obstáculo que impede o empresário de trabalhar menos e ter mais lucro na empresa, que é não saber fazer a empresa crescer de um jeito sustentável. Mas é um obstáculo mesmo? Opa! E por que é um obstáculo? E tem como crescer de maneira ordenada, sem aumentar os incêndios e sem sacrificar a vida pessoal? Esse é o assunto de hoje. E como é que é essa história de crescer de forma ordenada, Campa? É só você pensar aí, vamos fazer um retrocesso? Faz um retrocesso, volta lá para o passado, volta naquele momento em que você decidiu abrir a tua empresa. Sou capaz de apostar que você queria duas coisas. A primeira coisa que você queria era uma vida melhor, poder ter uma vida melhor do que aquela que você tinha quando não tinha a tua empresa. Provavelmente a segunda coisa que você queria também era ter uma renda melhor, né? Dinheiro melhor. Imagina ainda que você chegou a sonhar em ter uma empresa forte, uma empresa estruturada que pudesse realizar esses teus sonhos de ter uma vida melhor e de ter uma renda melhor, não é verdade? Eu tive quando abri a primeira empresa. Eu também. Pois é, exatamente. Aí a pergunta que eu faço é: você vive essa realidade hoje, aqueles sonhos que você tinha quando você abriu, você vive? Tem uma vida melhor? Tem uma renda melhor? Muitos empresários têm uma renda melhor, mas não têm uma vida melhor, porque estão lá apagando incêndio. Sendo escravo da própria empresa. Exatamente. E você hoje, você precisa apagar muito incêndio? E se você apaga muito incêndio hoje no teu dia a dia, você acredita, talvez, que se a tua empresa crescer, vai piorar isso? Vai ter mais incêndio para apagar? A verdade é isso, Cris. Muita gente passa por isso. Não consegue gerir pessoas, a gente não aprende isso na faculdade, infelizmente. A vida não ensina isso pra gente. A gente não consegue gerir pessoas, não consegue organizar a casa como é para ser, organizar a empresa do jeito que é para ser. Corre o dia inteiro apagando incêndio e não sabe como fazer para crescer de forma estruturada, de forma sustentável. Às vezes vai lá, contrata mais um colaborador, mais um, aí contratou mais um, tem mais um problema, aí contrata outro, tem mais outro problema. Quanto mais gente contrata que era para ajudar, mais problema tem e mais sobra nos ombros do empresário. Está contratando pessoas, mais problema, está vindo mais cliente, mais problema. Às vezes cresce, né? Porque crescer é um negócio que eu falo assim, ó. Tem gente que acha difícil crescer. Crescer é fácil. O difícil é sustentar o crescimento. O difícil é escalar o crescimento. E tem empresário que às vezes cresce e dói tanto para ele crescer, é tão sofrido que ele diz assim, vou fazer o seguinte, eu vou recuar, vou demitir pessoas, vou diminuir clientes, vou ficar menorzinho, que aí fica mais fácil. Às vezes até lembra, né? Puxa vida, quando eu era pequeno era mais fácil. E quem sabe até tem saudade daquele velho emprego, que às 18 horas ia para casa, tinha férias, 13º, e se não conseguisse fazer tudo que era para fazer, ia para casa, no outro dia resolvia, o chefe resolvia. Exatamente, a real é que muito empresário passa por isso. Ele lembra, puxa, quando eu era menor, estava bom, estava tudo sob controle, era menos pessoas, agora está ruim. Se crescer, é pior. Então começa a ficar com aquele medo de crescer. Achando que se a empresa crescer, vai piorar. Achando que se a empresa crescer, vai crescer os incêndios. Aí fica mais dolorido. Mas é doído ser empresário. Não quero crescer, não quero crescer. Então, assim, crescer de forma ordenada, se a gente for resumir, o que é isso? É você achar o jeito certo de tocar a tua empresa. É você achar aquele jeito que é menos dolorido. Aquele jeito que é rentável, aquele jeito que o crescimento é sólido, aquele jeito que você possa ampliar a tua empresa, contratar mais pessoas, pegar mais clientes, talvez abrir uma filial, por que não? Aumentar o seu negócio. Em resumo, é achar fórmula para a empresa escalar, dar aquela escala que você quer. Porque tem dois jeitos, tem duas maneiras de uma empresa crescer. É como um organismo vivo, né? Um corpo humano. Existe um crescimento que pode ser aquele ruim, dolorido, que é como se fosse um câncer. As células se multiplicam, crescem rápido demais, os funcionários são contratados muito rapidamente, tem muita gente tudo ao mesmo tempo, muito cliente tudo ao mesmo tempo, e aquilo
degringola. Quando vê, virou uma doença. Este é o crescimento desordenado. Mas existe um segundo tipo de crescimento que a gente também pode passar como ser humano, que é o crescimento ordenado e saudável, onde o corpo humano ou a empresa vai crescendo estruturado, conforme vai crescendo os clientes, vai crescendo os funcionários, vai crescendo a estrutura, vai crescendo a organização, os processos, os métodos, e a empresa começa a andar de uma maneira que o passo é conforme a perna, não trança as pernas para poder andar. E as coisas funcionam. Então, isso tudo é uma questão de escolha e conhecimento. Se é uma questão de escolha, você já está aqui acompanhando com a gente. Se é uma questão de conhecimento, a gente vem aqui para trazer a experiência da gente e de outros empresários também, que já passaram por isso. Exatamente. Tem muita gente, tem muito empresário que pensa assim, ó, mas se crescer é pior, quando crescer as coisas pioram. Mas tem gente que pensa ao contrário, né? Ah, o dia que eu for grande, tudo vai ser melhor. Você já viu isso? Tem gente que diz isso. Sim, milagrosamente vai ser melhor, né? Ou também dizem assim, ó, é só ter gente competente. Brota essa gente, brota do nada, assim, nunca aconteceu de ter, de repente surge lá da porta dos fundos e chega uma pessoa competente do nada. A verdade a verdade é assim, muito empresário diz isso. Não, um dia eu vou poder pagar bem, aí eu vou poder contratar pessoa competente, eu vou contratar bons gerentes. Muita gente fala isso. A gente acompanha nas nossas postagens ali no Face, no Insta, no YouTube. Tem gente que diz, mas é só contratar gente boa, é só pagar bem, é só ter bons gerentes. É só fazer uma faculdade de administração. Aí tudo se resolve milagrosamente, contrato gente boa e pronto. E larga nos ombros dos outros e pronto. Um dia eu vou ter bons gerentes, aí não preciso mais me preocupar. Aí fica em casa? Fica em casa, exatamente. A verdade é que assim, ó, com esse pensamento, alguns até têm sorte, né? Dá sorte, contrata uma pessoa e a pessoa é boa, a pessoa funcionou. Contrata um gerente e opa, o gerente funcionou. Mas ele funcionou porque aquela pessoa é boa, porque o gerente é bom. Aí fica o que eu chamo, eu não vou dizer o que é, vou dizer só sigla. Fica o que eu chamo de empresa LJ. Você vai ver lá na Semana do Empreendedor Líder o que é uma empresa LJ. É uma empresa, anota aí. Anota aí LJ para você ver se o Campa fala lá mesmo. Me cobra depois, ó, a Campa se ficou de falar e não falou. Empresa LJ. Mas a verdade é o seguinte, contratou uma pessoa boa que deu conta do recado, contratou um gerente bom e não precisa mais preocupar, o gerente está dando conta, maravilha, agora eu vou fazer outras coisas, vou abrir outra empresa. Yes. Até que tá na dependência daquela pessoa. Tá aqui, ó, comendo na mãozinha dele. Se ele pedir aumento, tem que dar. Se pedir aumento, tem que dar. E se essa pessoa sair, o que vai acontecer? Vai voltar a apagar os incêndios, vai voltar a fazer o que fazia antes, porque estava dependendo daquela pessoa. Campa, mas aí, então tu quer dizer que é certo? É certo? O certo é querer crescer, que é errado ficar pequeno? Não. Não tem jeito certo e errado. Não existe certo e errado. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive, e ele fez o Empreendedor Líder 2 vezes. Fez o curso, né? Fez o presencial e fez o online. E ele tem o que eu chamo uma eu-presa. O que é uma eu-presa? É uma empresa de um homem só. Ele trabalha literalmente sozinho. Não tem sócio, não tem funcionário, não tem ninguém. Você sabe de quem que eu estou falando, né? E ele faz isso por opção. Ele não quer, ele diz para mim, Campa, não quero ter gente, eu quero trabalhar sozinho. Só que ele ganha muito dinheiro. Ele escolheu assim. Ele escolheu assim, não posso dizer que ele está errado. Ele decidiu que vai ser assim, ó. Eu, sinceramente, eu acho esse negócio arriscado, né? Acho arriscado, porque se ele ficar lá 2, 3 meses sem poder trabalhar, como já aconteceu, aí uma vez ele ficar meio mal e ficou algumas semanas fora, né? Ficou hospitalizado. Não quebrou, mas comprometeu o faturamento dele. Mas assim, ó, não posso dizer que está errado. Não está errado. Até porque tem muita empresa pequena que eu conheço, muita empresa forte, com 4, 5 colaboradores, que o dono, ele trabalha como dono, o dono não tem que fazer tudo, o dono não tem que ficar em cima de todo mundo, o dono aprendeu e ele diz assim, eu não quero crescer. Ele ganha dinheiro e não quer crescer. Então, tá errado? Eu não posso dizer que tá errado. Eu acho que todo empresário ele tem que saber o que é melhor para ele. Até onde que minha empresa quer chegar? Até onde eu quero que ela chegue? O que eu posso dizer que é errado, sim, e isso é muito errado, é o empresário falar, eu não vou crescer
porque se crescer vai piorar. Ah, é muito diferente. Muito diferente. Uma coisa é você dizer, eu não vou crescer porque eu não quero, é uma opção minha. Outra coisa é dizer, eu não vou crescer porque se crescer vai aumentar os problemas e eu não quero crescer porque dói. Exatamente, porque a verdade é essa. Não é pior ser grande, vai por mim. Eu tenho sociedade de empresa grande, vou dizer, é muito bom. Só que se for organizado e se for do jeito certo. Então, se crescer forte crescer ordenado, legal. Agora, se crescer de qualquer jeito, se crescer torto, vai virar o que a Cris falou, vira um câncer, né? Vira totalmente um câncer. E quando você aprende a lidar com aprende a lidar com gente, que tem muito... Eu não sabia lidar com gente, eu não sabia falar, nem no telefone, eu era muda. Quanto mais falar com as pessoas, eu não me comunicava. Então, no momento que eu aprendi, você aprende a lidar com uma pessoa, com um ser humano, você lidar com um ser humano ou 10 seres humanos, uma equipe com um colaborador ou 10 colaboradores, é a mesma coisa. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Aprendeu a lidar com um, aprendeu a lidar com muitos. Agora, processos é a mesma coisa. Eu vou desenvolver processos para minha empresa. O primeiro é aquele que dói mais. É aquele que, porque eu tenho que aprender a fazer, né? Você vai ter que aprender a fazer. Então, depois que você fez o primeiro, fazer 1, fazer 10 ou fazer 100 processos, para ti vai ser muito tranquilo. Vender também. Aprendeu a vender para um cliente. Depois, para vender para o segundo, para o terceiro, para o 10º, aprendeu o jeito. No momento que aprendeu o jeito, tudo funciona, né? Exatamente. E como é que o empresário pode superar esse pensamento de querer crescer, se ele crescer, vão crescer os incêndios que ele tem que apagar? Primeira coisa, para de olhar para quem está igual, quem está pior. Quem está igual, quem está pior, vai dizer exatamente isso. Ó, se crescer, piora. Eu já contratei gente, foi ruim. Então, para de ouvir essas pessoas. Primeira coisa, isso. É que nem aquele exemplo que sempre fala da família, né? Como é que é a história da mulher que... Ah, é tipo aquela... Tem famílias que dizem assim, ó, na minha família, eu e minhas irmãs, todo mundo se casou com um fio desencapado. Quer dizer, homem que não presta, né? Daí ela diz assim, então se a minha irmã e minha outra irmã casamos com um homem que não presta, nenhum homem presta. Não é assim. Não é assim que rotula todo mundo, né? Rotula todo mundo igual. Ah, porque um funcionário não deu certo na empresa, porque 2 funcionários não deram certo, não quer dizer que não tenha pessoa boa no mundo. Existe pessoa boa e querendo trabalhar na tua empresa. É só você baixar as guardas e deixar a coisa acontecer. Exatamente. E a verdade é o seguinte, para olhar assim, ó, não interessa o ramo, não interessa onde está, você vai ver sempre empresas pequenininha e você vai ver empresa grande. Quantas redes de negócios existem? Né? Se você parar para olhar, quantas empresas têm filiais espalhadas em tudo quanto é lugar? Quantas franquias existem? Algumas franquias que funcionam perfeitamente. Vamos pegar o ramo de varejo, tá? Varejo, aqui quem trabalha com enxovais, produtos de cama, mesa e banho, por exemplo. Tem aquele cara pequenininho, que está lá com uma lojinha pequenininha e ele diz assim, ó, mas no meu ramo não tem como crescer, no meu ramo é difícil. Aí tem lá a Van com filiais no país inteiro. 155, cresceu. Ah, mas aí ele aqui. Não, vamos olhar negócio, né? Vamos olhar negócio. Desonesto não é outra conversa. Vamos olhar negócio. Funciona? Não funciona. Então qualquer ramo tem assim. O cara que vende pneus, o borracheiro. O borracheiro vai dizer que o negócio dele não dá para crescer, porque é assim, porque é pequenininho. Aí você tem a rede de Pascoal aí, que eu não sei quantas lojas tem no país inteiro vendendo pneu e consertando pneu. Né? Por quê? É o mesmo ramo. Então, qualquer ramo é assim. Escola. Uma escola de inglês é difícil, é puxado, ninguém quer vir. Aí tem rede de franquia de escola de inglês em tudo que é lugar. Óbvio. Né? Então, a real é isso. O que acontece? As pessoas começam a empresa, a maioria, tá? Existem algumas exceções? Claro que existe. Mas a maioria começa a empresa para exercer a profissão. Por exemplo, o borracheiro que eu falei. O cara que é borracheiro vai abrir uma borracharia. Mecânico abre uma oficina, cozinheiro um restaurante. Contador vai abrir um escritório de contabilidade. Técnico de TI vai ser técnico informática, de TI, vai ser programador, que nem nós abrimos uma software house, primeiro emprego, é assim. Você começa uma empresa para exercer a tua profissão, fazer aquilo que sabe fazer. Aí é fácil, é só exercer. Mas quando a empresa cresce, aumenta a responsabilidade. Tem muito mais coisa para fazer do que simplesmente como nós
Simplesmente... Não adiantava nós programar o dia inteiro, não adiantava, fazer programa tinha que pagar conta, tinha que cobrar, tinha que vender, tinha que fazer contrato, né? Um monte de coisa. Tinha que gerir equipe, tinha tirar que nota, resolver coisa diferente com o cliente. Exatamente. Então, é a função do empresário. Então, essas coisas que surgem fora da profissão. Começa a surgir coisa para fazer fora da profissão. Mas um monte de coisa que é operacional. Mas aí o dono tá lá, com a empresa dele crescendo, e ele continua exercendo a profissão. O mecânico lá está crescendo, a oficina dele está crescendo, está contratando gente, e ele continua lá com a mão na graxa. O cozinheiro, o restaurante dele, o restaurante dela está crescendo, mas ele continua lá com a mão na massa, né? Um na graxa e outro na massa. Continua ali exercendo a profissão. E aí o seguinte, quando está exercendo a profissão, quem é que está preocupado em desenvolver a empresa? Quem é que está preocupado em fazer a empresa crescer, melhorar processos, melhorar a equipe, melhorar a região, ter mais fornecedores, mais parceiros? Difícil, né, estar exercendo a profissão, perde muita oportunidade. Aí fica aquela síndrome do Peter Pan, né? Lembra? O Peter Pan, ele não queria ser adulto, ele queria ser criança para sempre. Porque era mais fácil, não tinha responsabilidade de adulto. E o empresário que não quer crescer tem a síndrome do Peter Pan. Síndrome do Peter Pan. Aí se vamos comparar, por exemplo, compara lá com um time de futebol, tá? Eu te confesso que eu não entendo nada de futebol. Começar a falar de futebol comigo, eu vou me perder, mas eu entendo uma coisa. Ganha quem fizer mais gol, né? Não é assim, né? Até onde eu sei é assim. Mas aquele time que vai enfrentar o inimigo é maior. O inimigo não, né? Como é que chama? O adversário, e o adversário é maior. Aí ele diz assim, opa, não vamos deixar o adversário fazer gol. Vamos ficar todo mundo aqui na frente, tapar nosso gol aqui na zaga, né? Tapar a zaga para que o adversário não venha fazer gol. Será que esse time vai fazer algum gol? Só tapando, em vez de ir lá para frente tentar fazer gol? Quem joga na retranca não faz gol, não faz só gol, defende. Só está defendendo. Eventualmente vai tomar um gol. Pode ser que além de não fazer, ainda pode ser que tome um gol e vai perder o jogo de qualquer jeito. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque tem empresário que está ali só no operacional, só fazendo, exercendo a profissão. Na melhor das hipóteses, ele está mantendo a empresa. Está mantendo o que ele já conquistou até agora, mantendo o faturamento, mantendo os clientes. É difícil trabalhar no operacional. Você chega num ponto, você cresce, mas vai até um ponto. Chega ali, você não consegue mais subir. Começa a ter um monte de gente, e aí a tua profissão que levou até ali, você tem que parar ela para socorrer as outras pessoas, se você está só no operacional. Aí o risco de quebrar é grande. Sim. Na retranca, né? Na retranca quebra empresa. Não faz gol, sujeito a perder. Mas, Cris, eu falando isso aqui, eu estava me lembrando de duas pessoas, né? Duas pessoas que eu queria contar que pensavam em diminuir a empresa. Pensavam em diminuir. Aposto que tu lembrou do Juarez. Como é que eu não vou lembrar do Juarez? Tem duas pessoas que eu vou falar, e eu vou falar dessas pessoas, porque essas pessoas, elas estão num grupo especial meu, que é um grupo que eu chamo de grupo de estrategistas. São pessoas que passaram pelo Empreendedor Líder, participaram de um evento igual esse aqui, um evento tipo a Semana do Empreendedor Líder, fizeram o curso Empreendedor Líder, deram um up gigantesco na empresa, e aqueles que se destacam, a gente convida, vão participar de um grupo fechado. É um grupo que a gente chama de estrategistas, que é só para esses top mesmo, aqueles que se destacaram. Fizeram a parte deles. Fizeram a parte deles. Também. Exatamente. Então, nesse grupo, não, mas eu quero pagar. Não, não é assim, só pagando. Tem que realmente mostrar que merece estar lá. Mostrar serviço. Mostrar serviço. E por que eu lembro do Juarez? Porque o Juarez me marcou, que o Juarez, inclusive, ele vai estar na jornada contando pra gente. Essas duas pessoas que você está vão estar contando. Mas o Juarez, ele dizia assim, ó, a empresa está acabando com a minha saúde, eu estou tomando remédio por causa da minha empresa, eu vou recuar, eu vou fazer aquilo que eu fazia só no começo e deu, vou demitir 80% das pessoas aqui, 60%, 70%, e vou recuar. Não dá, eu não aguento mais. Só que ele fez exatamente o contrário, agora ele aprendeu o jeito certo, ele ampliou, foi até candidato a vereador na última eleição. Que orgulho do Juarez. Se o Juarez estiver aí, ou o pessoal do Juarez, meu Deus, que orgulho que eu tenho desse homem. Exatamente, por quê? Porque ele fez a parte dele lá no curso Empreendedor Líder, e hoje ele está lá no grupo de estrategistas, que é um grupo privado só para aqueles que se destacam. E o outro que eu preciso citar é um casal muito querido, né? Casal muito querido, que é o Roberto e a Dayana. Acho que ontem eu até citei o caso do Roberto. O Roberto e a Dayana, eles têm uma empresa de venda de sementes. Eles vendem semente para aquele que planta, né? Tem o cara que produz semente e aquele que planta, eles fazem a intermediação, corretagem. Só que quando eles começaram com a gente,
Eles dois, com uma equipe, eu não me lembro agora se era 10 ou 11, eles tinham os dois, o casal, mais 10 ou 11 vendedores. O casal, sozinho, os donos da empresa, sozinhos, vendiam 80% do faturamento. Tava tudo Tava tudo nas costas deles. Exato. Quem é que vai querer crescer assim? Os outros 11 vendiam 20%. E eu lembro que eles comentavam com a gente, Campa, Cris, eu vou mandar todo mundo embora, eu vou botar a empresa na minha garagem de casa, um telefone para cada um, fica só os dois. A gente faz 80% das vendas mesmo, vão ficar só nós dois lá, telefonando, vendendo, trabalhando. Não precisa pagar salário, não precisa se incomodar, não precisa ter aluguel, não precisa ter nada. Esse era o pensamento deles, reduzirem. Só que é o seguinte, eles aprenderam o jeito certo, se chama máquina de vendas, e hoje eles estão com uma equipe de 5 ou 6, agora não me lembro, 5 ou 6 vendedores ali, tocando o negócio e vendendo, e eles já praticamente não vendem mais. As pessoas vendem. Por quê? Porque ele aprendeu o jeito certo de crescer. Então, com menos pessoas, a empresa dele cresceu, a empresa dele está faturando muito mais. Essa que é a moral, porque quando a gente faz do jeito certo, funciona. Tem mais alguém que você lembra? Eu lembrei da Aninha também. Aninha, já fala, né, Aninha? Imagina uma mulher com um rostinho de menina, ela não é mais tão jovem, porque ela já tem alguns anos de estrada no empreendedorismo, né? É segunda geração da empresa. E ela disse assim, eu nunca vou conseguir gerir as equipes do jeito que eu quero, não consigo, não tem como crescer. Porque eu falo baixinho, ela fala bem baixinho, ela é toda meiga, toda querida. Uhum. E ela já estava tão cansada que ela estava tomando remédio de faixa preta de psiquiatra, porque ela não conseguia dar conta de tudo que tinha para fazer dentro da empresa. Ela disse, não tem como. Cada cliente que chega de tremer a base, não quero mais. E ela estava querendo diminuir a empresa. Hoje, ela cresceu na pandemia, começou essa movimentação de motoboy, isso aquilo é uma empresa de assistência de oficina e de loja de peça para motos e acessórios para moto, né? Então... Negócio praticamente masculino, bem dizer. O negócio masculino, mas ela, além de criar um ambiente bom para as mulheres também, para as motociclistas, ela conseguiu ampliar, porque com todas essas teleentrega que tem hoje em dia, meu Deus do céu, né? Então, eles aumentaram muito a clientela, a empresa cresceu, mesmo ela falando daquele jeito meigo, porque ela desenvolveu aquele meio, né? Ela passou pelo empreendedor líder e ela desenvolveu um meio de ela poder gerir com tranquilidade. E quando nós falamos que dá para crescer de forma ordenada, que tipo de objeção alguns empresários apresentam, Campo? Vamos falar da maior delas? Pode ser. A maior delas, pessoas. Não tem gente competente para contratar, as pessoas não querem nada com nada, as pessoas não vêm, eu abro uma vaga, ninguém aparece. Essa é a maior objeção. Se aparece, não faz as coisas direito. Essa é a maior. A outra, aquela que a gente falou na primeira live aqui, o olho do dono que engorda a boiada, então é assim mesmo, né? Sim. Aí tem aquela história, muito empresário não quer crescer, porque ele diz o seguinte, ó, Campa, se eu tenho que ficar em cima, eu tenho 3 ou 4 funcionários, e com esses 3, 4, eu tenho que estar em cima o tempo todo, porque senão não funciona? Como é que eu vou me virar quando eu tiver 10, 20, 30? É impossível, não tem como, então não dá para crescer. Se hoje eu que estou vendendo 100 mil por mês, eu tenho que fazer tudo que eu faço, imagina como é que vai ser para eu vender 200 mil, não quero, dói muito. Já corro um monte, já estou trabalhando dia e noite, não tem como trabalhar de madrugada ainda. Exatamente. Não tem como. São outras objeções, né? Outra objeção ainda. Se agora eu tô aqui, pequeno, com pouca gente, eu consigo ver tudo. Eu consigo ver tudo que está acontecendo, tudo que cada um está fazendo. Toca o telefone, a pessoa atende, eu escuto. Chega um cliente, a pessoa vai atender, eu vejo. Alguém vai entregar, eu vejo. E eu não dou conta. Imagina como é que vai ser o dia que eu for maior, o dia que eu não conseguir ver. É outra objeção. Ou aquela clássica. Larga na mão de funcionário para ver o que vai acontecer. Tu vai perder toda a tua empresa. Para isso eu vou concordar. Largar vai perder mesmo. Por isso que a gente não larga. A gente delega. E outra coisa, né? Aquela questão, mas se deixar sair debaixo das asas, não funciona. Tem que estar ali. Não tem como crescer. Outra, assim, essa é clássica. A Ana tá ali. A Ana tá ali, ó. Olha aí, que legal. Show de bola. Show de bola. Outra, sim, que é clássica. Isso eu ouço pra caramba. Empresário que diz assim, Campa, é verdade, dá para crescer, sim, mas não no meu ramo. No meu ramo é difícil, Campa. No meu é impossível. Crescer não é para mim, crescer é para os outros. Para.
Qualquer negócio, eu vou falar de novo, qualquer negócio, não importa o ramo, não importa a região, não importa a cidade. Tem aquele pequenininho, com 2, 3 funcionários, tem aquele com 30, 40, tem aquele com 3, 4, 5, 6, 10, 20 filiais. E todo mundo tem funcionário. E todo mundo tem funcionário. Então, crescer é para qualquer ramo, não interessa o ramo, dá para crescer sim. Dá para crescer. Já vi, tem uma outra objeção que falo também assim, ó, já vi muita gente que tentou e quebrou. Tentou crescer e quebrou. Tava indo muito bem quando era pequenininho, cresceu, ferrou tudo. Mas tem aquele que eu já vi muito que tentou e deu certo. E aí, né? Tentou e decolou. É verdade. Por quê? Porque foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Começou, não segue, para mais, segue adiante. Exatamente. Né? Outra objeção é aquela também, mas eu não sei fazer isso. Bom, se não sabe, então vamos aprender. Por isso que a gente está fazendo aqui a Semana do Empreendedor Líder, é para que você consiga aprender o jeito certo de crescer, o jeito certo de estruturar, e é de graça. Só participar dos episódios, só assistir. E no que as pessoas mais erram na hora de tentar crescer, expandir, abrir filiais, ou abrir até outros negócios, outras lojas? Aqui eu não vou falar tudo, Cris, porque senão nós vamos até 3 da manhã aqui. Vamos tentar resumir um pouquinho. Primeiro, mais comum, erro mais clássico. Bom, agora eu vou ter que me ausentar um pouquinho dessa função, então precisa contratar alguém de confiança. Pegar alguém que eu confio. Vou pegar um parente. Pega um irmão, um cunhado, melhor amigo. Não, bota alguém de confiança. Aí botou alguém de confiança, sabe o que faz? O cara é de confiança, não precisa controle, não precisa gestão, não precisa processo, ele é de confiança, ele é de casa, então tá tranquilo. Pra que indicadores? Tá pra quê? Não, o cara é bom, o cara sabe fazer, o cara eu confio. Deixa o caixa aberto com ele, eu confio. Deixa o estoque aberto, eu confio. Deixa ele vender, eu confio. Vou sair 30 dias de férias, eu confio que ele toca. Mas não tem processo, não tem controle, não tem gestão. Esse é um erro clássico que eu pego muita gente que vem e me fala, eu preciso de gente de confiança para poder crescer. Não precisa de gente de confiança, precisa de gente comprometida. Aí, outra coisa que acontece também, ó, esta é clássica. Essa eu vejo direto. A empresa do camarada ou da camarada precisa lá do dono ou da dona o tempo inteiro para funcionar. Se ele não está lá, se ela não está lá, não funciona. Não dá. Fazem corpo mole. Fazem corpo mole, não atende, não cobra, um deixa para o outro. Aí sabe o que a criatura faz? Vai lá e abre uma filial. Veja bem, ó, a empresa 1 depende do dono da dona para funcionar. Depende, ele precisa estar lá o tempo todo. Aí ele vai lá. Não anda, ainda vai lá e abre uma filial. Vai lá e abre uma filial. Vou abrir uma filial. Aí o que vai fazer? A filial daí não vai depender dele. Então, a filial vai tocar por conta própria. Ou vai pegar uma serra, vai cortar no meio, né? Lado esquerdo fica numa, lado direito fica noutra. Funciona? Não funciona. Não tem como fazer isso. Né? E pior é aquele que vai lá ainda. E, gente, eu falo é pra gente cair as fichas aqui, né? Se alguém fez isso, não vai sair amanhã fechando filial. Mas, ó, vamos pensar. Que tem jeito diferente. Ainda tem gente que faz, saber o quê? Tem como estruturar mesmo assim. Tem como estruturar. Né? Tem gente que ainda me abre filial no nome de outra pessoa. Bota um laranja. Mas é que o contador diz que daí sai mais barato. É 2 no Simples. Barateia imposto. E aí? E a gestão? E a transferência de mercadoria quando precisa? Como que fica? E mais, e daí essa pessoa que está no nome dela, dali a pouco chega lá e eu já vi isso acontecer. Peraí, a empresa não é tua, é minha, tá no meu nome? Não, cara, mas só me emprestou o nome. Tá, então prova isso. Eu já vi também empresas assim que você entra na matriz, ou na filial 2, na matriz é de um jeito, a logotipia é de um jeito, o balcão é de um jeito, as coisas são dispostas de um jeito, o atendimento, até o bom dia é de um jeito. Aí na filial é de outro jeito completamente diferente. Até o jeito que é feito a fachada da empresa é diferente na 1 e na 2. Nem parece que é a mesma empresa. Quando tu entra lá, tu diz, não, mas aqui não é a mesma empresa. Nem o cheiro das coisas que tem lá dentro é igual. Por exemplo, se é de comida, nem o cheiro da comida é igual lá. Então, como é que vai ser uma característica de matriz e filial, uma característica de uma empresa? Não é uma empresa, são várias empresas, né? Ou senão aquele que diz assim, ó, eu tô com problema, então eu tô com problema de caixa. Não dá conta. Minha empresa 1, ela não dá conta. Então, eu vou abrir a 2 para gerar mais faturamento. Mas se essas duas estão no vermelho, então eu vou abrir uma terceira para gerar faturamento, para suprir a 1 e a 2.
Como é que vai fazer isso? Se a 1 já tá no vermelho, a 2 tá no vermelho, a terceira vai estar no azul? É tipo aquele camarada lá que tem, de repente, uma padaria, uma panificadora. Cada lugar chama diferente. Uns lugares é padaria, outra panificadora. Aí ele diz assim, mas padaria tá saturado. Não tem mais como crescer. No meu bairro não cresce. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma fruteira agora. Vou abrir uma fruteira. Opa, a fruteira dá dinheiro, vou abrir uma fruteira. Ou hortifruti, né? Como falam em alguns locais. Hortifruti. Aqui em Campinas é hortifruti, né? Estamos apanhando aqui. Lá é fruteira. Vou abrir uma fruteira. Daí o que acontece? Daí o camarada tá lá, chegou na padaria cedo, 5 da manhã, preparou a massa, botou sal, pão, deu as ordens para as pessoas, ufa, agora eu vou lá para a fruteira. Aí vai lá para a fruteira, começa a atender lá, recebe caminhão, distribui mercadoria, organiza ali, começa a passar ordem para as pessoas, ligam da padaria. Ô Zé, deu um problema aqui, o forno não está funcionando. Não, deixa para mim que eu já vou ir. Corre lá para a padaria. Aí tá na padaria, liga da fruteira. Acabou a banana aqui, agora o que eu faço? Não, peraí, deixa eu ligar lá pro fornecedor. Assim é a vida do camarada. Abriu 2, 3 empresas, todas eles precisam dele para funcionar. Se abriu desestruturada, vai crescer desestruturada, né? Vai virar câncer. Vai virar câncer. Se abriu estruturada, vai funcionar. Pode ter até 50 empresas se quiser, mas tem que estar estruturada. Exatamente. Agora tem aquele empresário que abre filial por vaidade, né? Cresce por vaidade. Eu lembrei de um caso. Começa a abrir filial por vaidade, começa a contratar gente para dizer, eu tenho 30 funcionários, tenho 5 filial, tá ali tomando um ferro danado, nenhum se paga. A pessoa não faz ainda, mas o cara cheio de gente lá, orgulho. Teve um caso que a gente viu, o camarada teve 13 filiais. 13 filiais. Sabe o que aconteceu com ele? Quebrou. Uma no nome de um funcionário, uma no nome de um gerente, outra no nome de um parente, acabou os parentes, começou a botar no nome de amigo. E tiraram até as lojas dele. Tiraram até as lojas. Um oba-oba desgraçado, comprava mercadoria numa, levava para outra, não fazia operação fiscal, nem tinha como transferir, né? Porque é outro CNPJ. Não tirava nota, o cliente comprava numa, ia pagar na outra. Quebrou, não tinha controle de nada. O cliente comprava numa, comprava na outra, não pagava nenhuma. Exatamente. Exatamente. Que mais? Delegar para a pessoa que faz de qualquer jeito, aquelas pessoas que não foram preparadas. Cheguei a suspirar com essa. Acontece, né? Não dá, não tem como. Você simplesmente pegar e largar, delargar, né? Não é delegar, é delargar. É uma palavra. Estão criticando nós por essa palavra que não existe no dicionário. Não, no dicionário não, claro, eu inventei. Como é que vai existir? Nova. Delargar é pegar e largar no colo das pessoas e virar as costas. Isso é contigo agora. Vira as costas e vira aí. Delargou. Isso é delargado. E a pessoa vai fazer de qualquer jeito. Depois, quando tu viu, foi o boi com corda e tudo barranco abaixo. Quer ver outra coisa que eu me lembrei agora? Que é outro jeito errado de tentar crescer. Tem gente que vai lá e pega... Vê o seguinte, tem um gerente que trabalha naquela outra empresa lá e, nossa, a empresa deu um up por causa do gerente. Eu vou fazer uma proposta pro cara e vou trazer ele para mim. E vou pagar bem. Só que lá ele era bom. Será que lá era bom porque o cara era bom ou porque a empresa era boa? Tem que pensar isso. Às vezes a pessoa que está lá deu o resultado porque a empresa era boa. Quando eu falo empresa boa, eu falo uma empresa organizada, uma empresa que tem processo, uma empresa que o dono olha indicadores, que o dono faz planejamento, que o dono cuida do financeiro, que o dono trabalha como dono na empresa. A empresa é boa, o gerente era bom lá naquela empresa. Aí contrata o cara, pagando mais do que o outro, do que aquele empresário que era bom pagava. Aí traz o gerente para a empresa, o cara não dá certo. Já vi acontecer muito isso. Sabe por quê? Por causa dessa... Eu vou falar uma frase aqui, ó. Anota essa frase aí. Anota essa frase. Eu vou repetir 2 vezes depois. Pessoas medianas... Pessoas medianas podem ser ótimas em empresas organizadas e com processos. Mas pessoas ótimas podem ser péssimas em empresas medianas. Vou repetir a frase. Pessoas medianas podem ser ótimas em empresas organizadas e com processos. Mas pessoas ótimas podem ser péssimas em empresas medianas. E as empresas medianas são aquelas que não têm estrutura, onde essas pessoas ótimas não sabem nem o que elas têm que fazer ali dentro. Não sabe. É essa a diferença. Uma empresa que tem processos, uma empresa que é organizada, que o dono trabalha como dono e não como principal funcionário. Se eu pegar uma pessoa mediana, uma pessoa mediana é uma pessoa que está em cima da média, nota 7. Se pegar uma pessoa nota 7, ela vai produzir extraordinariamente bem na minha empresa.
Agora, se a minha empresa for nota 3, 4, e eu pegar uma pessoa nota 10, não vai rolar, ela vai despencar. Não vai funcionar. Vai despencar o desempenho dela. Vai despencar o desempenho. E pior, ela vai durar pouco ali. Se ela tem um padrão de trabalhar em empresas mais organizadas, empresas com gestão, empresas com processo, ela não vai aguentar muito tempo, ela vai pular fora daquilo ali, mesmo que tenha um salário muito bom. Então eu vou repetir a frase, porque é importante que você anote ou guarde pelo menos essa frase. A frase é: pessoas medianas podem ser ótimas em empresas organizadas e com processos, mas pessoas ótimas podem ser medianas em empresas medianas. Tá. Falar do jeito errado é fácil, mas e o jeito certo de crescer de forma ordenada, sem se matar de tanto trabalhar, sem tanto estêndio? Qual é esse jeito certo, Campa? Esse é o jeito mais fácil de falar também. É mais fácil do que falar do jeito errado, é mais fácil. Ó, então, jeito certo de crescer de forma ordenada, jeito certo de crescer sem sofrer, sem se matar de tanto trabalhar. Primeira coisa, você tem que contratar as pessoas do jeito certo. Como que seria contratar do jeito certo? Contratar as pessoas que fecham com os teus valores. Falamos de uma técnica ali chamada intervista. Não é entrevista, não. É intervista. Tá? E primeiro jeito certo. Contratar as pessoas do jeito certo. Segunda coisa, delegar de forma correta. Não é largar. Não é delargar para a pessoa. Não é dizer assim, eu contratei um gerente, contratei um auxiliar disso, auxiliar daquilo, e falar para ele, vai lá e te vira, dá teu jeito. Isso não é delegar, isso é delargar. Delegar do jeito certo significa delegar a responsabilidade. Outra coisa importantíssima, quer crescer de forma ordenada? Quer crescer de forma estruturada, sem sofrer? Aprenda uma coisa, aprenda a fazer processos na tua empresa. Processo para tudo. Processo não é manual, processo não é passo a passo. Processo é uma cultura que regra se as coisas estão feitas dentro do padrão ou não. Isso é processo. Porque processo é importante para quê, Cris? Ó, contratei a pessoa certa, deleguei certo, tenho processo, eu vou fazer o quê? Treinar com processo. Treinar esse funcionário para que ele vire realmente um colaborador e que ele seja eficiente dentro da tua empresa, que ele saiba o que ele tem que fazer de forma real, não só imaginando que ele vai fazer o negócio certo. Total. Ele vai ser treinado para fazer certo. Treinar com processo, exatamente. Que o objetivo é o quê? É você cortar aquele cordãozinho umbilical que te liga à empresa. Tem que cair a ficha que você não é empresa. Você tem que trabalhar para a tua empresa crescer. Não tá lá trabalhando na empresa, não é a empresa depender. Corta o cordão umbilical. Corta. Opa, eu vou lá e fortaleço ela, mas ela não depende de mim. Ela come sem eu estar lá. Ela bebe sem eu estar lá. Ela cresce sem eu estar lá. Ela amarra o cadarço sem você estar lá, né? Faz a empresa não depender tanto de você. Vale a pena ter uma empresa e ganhar salário de funcionário tendo responsabilidade de empresário? Se você só está fazendo função de funcionário e você não está fazendo função de empresário, o teu salário tinha que ser de funcionário. E se você está executando, talvez você esteja ganhando salário de funcionário mesmo. Então deixa de ser o principal funcionário, deixa de ser o principal operário para assumir o lugar certo. Né? Para poder assumir o lugar certo. E aí tem outra sacada aqui que eu preciso falar, que é assim, ó. Antes de pensar em expandir, antes de pensar em, vou contratar mais funcionários, vou trazer mais clientes, vou abrir uma filial, pensa numa coisa. Pensa em tirar o máximo do que já tem. E te falo, sempre dá. Todo bagaço, quando você está espremendo uma laranja, a gente espreme e bota fora. Mas se você parar para olhar, dá para tirar mais suquinho daquilo ali. E eu não estou dizendo, eu não estou falando aqui, não me interprete mal, eu não estou falando em explorar as pessoas, não é isso. Não estou falando em botar a pessoa a trabalhar até 10 da noite, não é isso. O que eu estou falando é você exatamente o que o Cris falou, extrair o potencial das pessoas. Como que eu extraio o potencial? Se eu tenho gestão para o processo, a pessoa leva 2 horas para fazer uma coisa, com o processo ela vai levar 1h30. Estou maximizando o meu resultado. E o resultado daquela pessoa, aquela pessoa também vai se sentir mais competente por você estar ajudando ela de uma maneira que treinando ela, ajudando ela para ela ser uma pessoa mais eficiente. Então é isso, antes de pensar, vou ampliar, ou posso tirar mais do jeito que está, e se você parar para olhar, tudo que é feito na empresa, tudo que você faz na empresa dá para melhorar, dá para fazer mais rápido, dá para fazer melhor, dá para fazer mais barato, tudo dá para fazer. Se você pegar assim, ó,
Nós temos aqui no YouTube vários podcasts Mão na Massa, podcast Empreendedor Líder, que é entrevistas que a gente fez para aluno. Mas você vai ver que todo empreendedor líder tem uma característica. O cara que se forma no curso Empreendedor Líder, ele tem uma característica. Se você perguntar assim, tá bom tua empresa? Tá bom os processos? Ele vai dizer assim, tem muito que melhorar ainda. Porque o empreendedor líder, ele sabe, nunca tá bom. Ele aprende a olhar com olho crítico o negócio dele. Ah, isso aqui não, tá. O resultado que eu queria é 8. Tá dando 8? Mas não tá bom, eu quero 9 agora. Não, tá dando 9. Não, mas eu quero 10. Então, ele sempre, o empreendedor líder, ele sempre vai dizer isso. Dá para melhorar ainda. Como é que tá tal coisa? Né? Dá para melhorar. Tem muito o que fazer, dá para melhorar. Por quê? Melhoria constante. É muito bonito ver essa melhoria constante. A gente sabe que sempre dá para melhorar mesmo. E qual é o primeiro passo para crescer de maneira sustentável? Primeiro passo para crescer de maneira sustentável. Vamos lá. Primeira coisa, se organiza. Arruma a casa. O que está ruim? Finança está desequilibrada? Equilibra. Venda está ruim? Arruma as vendas. Pessoa não está funcionando? Troca a pessoa. Precisa mais gente? Arruma mais gente. Arruma o que tem que arrumar. Olha para a tua sistemática de trabalho. Olha para a tua rotina. Olha para as coisas que estão acontecendo. Começa a medir lá. O que mais causa incêndio para você? Mas se eu perguntar para essas pessoas, se sabe o que dá maior incêndio na tua empresa, eu aposto que a maioria sabe. Então, se você sabe o que mais pega fogo, o que mais incomoda, o que mais gera problema, alinha isso. O melhor jeito, se você perguntar para um bombeiro, como é que se combate, qual é o melhor jeito de combater um incêndio? Ele vai dizer assim, ó, é não deixando o incêndio começar. Então, trabalha na prevenção, corrige isso. Senta na cadeirinha de dono, mas quando eu falo em sentar na cadeira de dono, é você assumir o teu papel. Procura lá, nem que seja meia hora por dia, 15 minutos por dia, deixa de ser o maior funcionário e pare para pensar, como é que eu posso evitar que esse incêndio não pegue de novo? Corrija isso. Analisa lá o que mais te toma tempo. Olha as tuas tarefas. Que tarefas te toma tempo? Quais as tarefas que mais tomam tempo e não te trazem resultado? Não tem a ver com o crescimento da tua empresa? Pega essas tarefas e delega. Então, coloca no papel, outra coisa, coloca no papel, coisas que estão só na tua cabeça, coloca no papel, ensina outras pessoas a fazer e deixa as pessoas fazer. Fico feliz de ter você aqui com a gente aqui até o final dessa live. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. E até!